Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na consideração 5 do livro Preparação para a Morte, de Santo Afonso Maria de Ligório. Nós estamos aqui no ponto 3, nos afetos e súplicas. Ó meu Deus, quem me tem amado mais do que vós? E quem vos desprezou e ofendeu mais do que eu? Ó sangue, ó chagas de Cristo, sois minha esperança. Pai eterno, não olheis meus pecados. Fitai as chagas de Cristo. Contemplai vosso Filho muito amado, que morre de dor por mim, e vos implora que me perdoeis. Pesa-me do íntimo de minha alma, meu Criador, de vos ter ofendido. Criastes-me para que vos ame, e vivi como se me tivesseis criado, para vos ofender. Pelo amor de Jesus Cristo, perdoai-me e dai-me a graça de vosso amor. Se outrora resisti à vossa vontade, à vossa santa vontade, agora já não quero resistir, mas fazer tudo o que me ordenais. Ordenais que deteste os ultrajes que vos fiz. Detesto-os de todo o coração. Ordenais que me resolva a não vos tornar a ofender. Pois bem, faço o firme propósito, diante de perder 1000 vezes a vida, do que a vossa graça. Ordenais que vos ame de todo o coração. Pois bem, de todo o coração vos amo, e nada quero amar senão a vós. De hoje em diante, sereis o único amado de minha vida, o meu único amor. Peço-vos o dom da perseverança, e de vós o espero obter. Pelo amor de Jesus Cristo, fazei com que vos seja sempre fiel, e possa dizer com São Boaventura: um só é meu amado, um só é meu amor. Não quero que minha vida sirva para vos desagradar, senão para chorar as ofensas que eu vos fiz e para vos amar muito. Ó Maria, minha mãe, intercedei por nós, por todos os que a vós se recomendam, e rogai também a Jesus por mim. Esses são os afetos e súplicas do ponto 3 da consideração 5 e a última oração da consideração 5, né? Uma bela oração, inclusive para se fazer antes das confissões, né? Antes das nossas confissões. Uma belíssima oração. E aqui, de novo, ele expõe o estado da alma, de uma alma, né? Que reconhece, não é, as ofensas a Deus, que pede a Deus
a contrição perfeita e que toma as resoluções, né, e pede a Deus que dê graças para que essas resoluções sejam mantidas, né? E por fim, pede a Nossa Senhora a força, a graça, né, e a intercessão dela junto a Deus, né? E aqui nós passamos à consideração 6. Morte do pecador. Angústia superveniente, passing requirent et non erit, conturbatio super conturbationem veniet. Sobrevindo a aflição, procurarão a paz e não a encontrarão. Virá confusão sobre confusão. Ezequiel 7, versículos 25 e 26. Ponto 1. Então, aqui é a morte do pecador, né? Os pecadores afastam a lembrança e o pensamento da morte e procuram a paz, ainda que jamais a encontrem, vivendo em pecado. Quando, porém, se virem em face da eternidade e nas agonias da morte, já não poderão escapar aos tormentos de sua má consciência, nem encontrar a paz que procuram. Pois como pode encontrá-la uma alma carregada de culpas, que como víboras a mordem? As culpas, né? Como víboras. Que paz poderão gozar, pensando que em breve deverão comparecer ante Cristo Jesus, cuja lei e amizade desprezaram até então. Confusão sobre confusão. Citando lá Ezequiel, né? O anúncio da morte próxima, a ideia de se separar para sempre de todas as coisas do mundo, os remorsos da consciência, o tempo perdido, o tempo que falta, o rigor do juízo de Deus, a eternidade infeliz que espera o pecador, todas essas coisas produzirão perturbação terrível que acabrunha e confunde o espírito e aumenta a desconfiança. E neste estado de confusão e desespero, o moribundo passará a outra vida. Abraão, confiando na palavra divina, esperou em Deus contra toda a esperança humana. E por esse motivo foi insigne o seu merecimento. Romanos 4, versículo 18. Mas os pecadores, por desdita sua, iludem-se quando esperam, não só contra a esperança, mas também contra a fé, que desprezam quando desprezam as ameaças que Deus fez aos obstinados. Receiam a morte infeliz, mas não temem levar a vida má. Quem lhes dá, pois, a certeza de que não hão de morrer subitamente feridos por um raio. E ainda que tivessem, nesse momento, tempo de se converter, quem lhes assegura que realmente se converterão? Santo Agostinho teve de lutar 12 anos para vencer suas más inclinações. Desculpe. Como é que um moribundo que teve quase sempre a consciência manchada poderá fazer facilmente uma conversão verdadeira,
no meio dos sofrimentos, das dores de cabeça e da confusão da morte. Digo conversão verdadeira, porque então não bastará dizer e prometer com os lábios, mas será preciso que palavras e promessas saiam do fundo do coração. Ó Deus, que confusão e susto os do pobre enfermo que se descuida de sua consciência, quando se vira oprimido pelo peso dos pecados, o temor do juízo, do inferno e da eternidade. Que confusão e angústia produzirão nele tais pensamentos quando se achar desfalecido, a mente obscurecida e entregue às dores da morte já próxima. Confessar-se-á, prometerá, chorará, pedirá perdão a Deus, mas sem saber o que faz. Nesse caos de agitação, de remorso, de agonia e ansiedade, passará a outra vida. Diz com razão um autor que as súplicas, as lágrimas e promessas do pecador moribundo são comparáveis às do indivíduo que se vê assaltado por um inimigo que lhe aponta o punhal ao peito e o ameaça de morte. Infeliz quem cai de cama na inimizade de Deus e dali passa para a eternidade. Então esse é o ponto 1 da reflexão, né? Da consideração 6, morte do pecador. Santo Afonso descreve aqui a morte de um pecador que vive com todos os conceitos cristãos, católicos na cabeça. E mesmo assim, ele não se arrepende em vida e chega na hora da morte. E com esses conceitos cristãos na cabeça, ele vai enfrentar essa morte, né? Então, ele diz, né, que o pecador, que paz poderá ter esse pecador, se ele deverá em breve comparecer ante Cristo Jesus. Então, aqui o pecador, esse pecador é moribundo, ele sabe que ele vai comparecer, né, perante nosso Senhor Jesus Cristo no juízo particular, né? Da forma como o Santo Afonso constrói esse conceito aqui, né, para nós. E aí ele repete Ezequiel. Confusão sobre confusão, né? Fala, enfim, do tempo perdido, do rigor do juízo de Deus. Então, tudo isso se aplica aqui, não é, a um pecador que desprezou, mesmo vivendo dentro desses conceitos católicos, né, desprezou, né, tudo o que ele sabia, né. Esse pecador aqui sabe da existência do inferno e do céu, sabe da existência de uma contrição, sabe, pelo menos conviveu com essa verdade a vida toda, né? Do valor de uma confissão, de um valor de um arrependimento
dos seus pecados, né? Desesperadamente na hora da morte, ele tenta, né? Se confessar, né? Considerar a vida errada que ele teve, né? Então, claramente Santo Afonso Santo Afonso não está considerando a morte desse pecador nos dias de hoje, né? Certo? Realmente, por quê? Né? Porque nos dias de hoje, mesmo quem vive dentro da Igreja Católica hoje, né, tem muito menos instrumentos, né, conceituais, intelectuais, de entendimento, né, do que esse católico aqui que está sendo descrito, né? Por quê? Eu não digo os ateus, né, ou os que viveram completamente afastados dessa concepção católica, né? Eu estou dizendo o católico, né? Quantos católicos hoje não deixam de acreditar em verdades completamente que foram aceitas com tranquilidade durante séculos e séculos na igreja, né? Como a existência do inferno, né? Quantos católicos hoje, ao morrerem, morrem sem acreditar que existe inferno, né? Porque foram ensinados assim pela igreja, né? Essa igreja em crise que nós vivemos, né? Quantos católicos hoje, né, que foram às suas várias missas antes da morte, mas que não acreditam na presença real do nosso Senhor, né? Então, hoje, quer dizer, hoje a situação ficou muito mais difícil para esse católico moribundo, né, pedir e receber a graça de uma contrição perfeita, né, na hora da morte, né? Essa graça extraordinária que nenhum de nós deve esperar, né? Nenhum de nós deve esperar isso, porque essa graça ela é incerta, né? Deus pode dá-la, mas é completamente incerta, né? Então, que a nossa imaginação só pode piorar muito mais essa descrição de Santo Afonso, né? Para os dias de hoje, né? Para os dias de hoje. Ou seja, essa confusão na mente desse pecador, ela só pode se dar desta forma que Santo Afonso está descrevendo aqui, se esse pecador tiver tido ao longo da vida os conceitos corretos a respeito da eternidade, né? Se ele não, por exemplo, não acreditar no inferno, ele não se preocupará com o destino dele, né? Nem sequer preocupará. Ele se preocupará com outras coisas, né? Que vai morrer, vai deixar os bens materiais, vai, enfim, se separar das pessoas que, enfim, mas não do destino da alma, né? Uma coisa tremenda, né? A gente pensar isso, que essa descrição terrível que ele faz se aplica a uma pessoa que tem os conceitos, pelo menos católicos, intelectualmente compreendidos na cabeça, né?
Então, agora, afetos e súplicas, né? Ó chagas de Jesus, vós sois a minha esperança. Desesperaria do perdão de minhas culpas e da salvação eterna, se não vos mirasse como fonte de graça e misericórdia, por meio da qual Deus derramou todo o seu sangue, a fim de purificar minha alma de tantas faltas cometidas. Adoro-vos, pois, ó sacrossantas chagas, e em vós confio. Detesto e amaldiçoo 1000 vezes os prazeres indignos com que ofendi o meu Redentor e miseravelmente perdi sua amizade. Contemplando-vos, renasce minha esperança, e se encaminham para vós as minhas afeições. Afetos, né? Ó amantíssimo Jesus, mereceis que todos os homens vos amem de todo o coração, e apesar de que eu tanto vos haja ofendido e desprezado o vosso amor, vós me haveis suportado e até convidado a procurar o perdão. Ah, meu Salvador, não permitais que vos torne a ofender e que me condene. Que tormento sofreria no inferno à vista do vosso sangue e dos atos de misericórdia que por mim fizestes. Eu vos amo, Senhor, e quero amar-vos sem cessar. Dai-me a perseverança. Desenraizai do meu coração todo o amor que não seja o vosso, e infundi em minha alma o firme desejo e a verdadeira resolução de não amar no futuro senão a vós, ó meu sumo bem. Ó Maria, Mãe amorosa, guiai-me até Deus e fazei que seja todo seu antes de morrer. Mais uma belíssima oração de Santo Afonso, né? E aqui, veja, na mesma forma que eu comentei o ponto 1, comenta agora essa oração, né? Veja, a nossa mentalidade hoje, católica, não é? Por causa da crise da igreja, é olhar para o crucifixo e ter horror daquilo, né? Então, quem de nós contempla, né? Quem de nós contempla as chagas de nosso Senhor? Quem de nós vê nas chagas de nosso Senhor isto que Santo Afonso está vendo aqui nesses afetos e súplicas, né? Ó chagas de Jesus, vós sois a minha esperança. Então, hoje a sensibilidade católica, esse sentimentalismo católico, eles não conseguem, nós não conseguimos com esse sentimentalismo, né, contemplar o crucifixo e as chagas de Nosso Senhor dessa forma, não é? Nós somos muito sentimentais, muito cheios de mimimi, né? Para que nós tenhamos esse sentimento em relação às chagas de Nosso Senhor. Veja, ó chagas de Jesus, vós sois a minha esperança, a minha esperança.
desesperaria do perdão de minhas culpas e da salvação eterna, se não vos mirasse como fonte de graça e misericórdia. Então, mirar as chagas de Jesus como fonte de graça e misericórdia. Quem hoje consegue olhar para um crucifixo, né, e quem hoje é católico, né, e achar que aquele crucificado com as suas chagas é a fonte da nossa esperança, por graça e misericórdia, né? Adoro-vos, pois, ó sacrossantas chagas. A nossa atual situação é que nem nas nossas igrejas, né, nós encontramos mais crucifixos, né? Encontramos cruzes de vez em quando, sem o crucificado, e quando vemos o crucificado, muitas vezes de uma forma horrorosa, né, como ele é feito, né, muitas vezes sem as chagas aparentes, né, e quando muito, né, quando a gente encontra algum crucifixo, né, nas igrejas, né. Então, veja como toda essa exortação de Santo Afonso, não é? ela a eficácia dessa exortação, né, ela depende de uma vivência numa igreja diferente dessa que hoje nós encontramos por aí, né? Enfim, de uma igreja que tenha pelo menos um crucifixo, né? Bem feito, bem esculpido, bem, né? Que a gente não encontra mais, né? Então, olha a dificuldade, né? Estou imaginando a dificuldade de todo católico de ler esse livro, né? Mas estou imaginando a dificuldade de, ao ler o livro, nós entendermos do que ele está falando, né? Porque ele está falando de coisas práticas aqui, né? Ele está falando de um católico que entra numa igreja ou tem em sua casa um crucifixo e que pode contemplar as chagas de Nosso Senhor nesse crucifixo, né? E tirar daí um afeto e súplica belíssimo que ele faz, né? Ele faz isso por nós. Mas alguma coisa nós temos que ter, né? Nós temos que ter um crucifixo. Ou nós temos que ver um crucifixo. Ou nós temos que ter visto muitas vezes nas nossas vidas um crucifixo, né? Para entender o que ele está falando, né? Tá certo? Enfim, embora esse livro seja fundamental, que ele seja uma obra-prima de piedade, e se a gente pensar bem, esse livro, embora ele seja simples de entender, né, ele tem uma dificuldade enorme de ser lido hoje por um católico que... E olha, eu estou falando do católico piedoso que vai na igreja moderna, piedosamente, mas que, mal orientado, não é? Já perdeu certas sensibilidades católicas que o católico ao longo do tempo sempre teve, né? Ele já não tem mais, né? O que adiciona uma situação trágica a aqui
a situação trágica que o Santo Afonso está descrevendo aqui da morte do pecador, né? Acho que o que eu quero dizer aqui é o seguinte: nós estamos numa situação tão trágica que nós podemos que nós podemos estar numa situação que nem entender os afetos e súplicas ou as observações de Santo Afonso, nem entender isso nós conseguiremos. Uma coisa tremenda, né? Então, eu termino aqui a leitura nesses afetos e súplicas do ponto 1, da consideração 6, e pergunto se há alguma observação ou comentário de vocês a essa leitura feita até agora. Professor, Sim. outro dia eu tive, o senhor me falando, você está falando, fazendo esse comentário aí sobre a situação trágica da igreja e dos fiéis, né? Me fez lembrar que eu dei de presente um livro daquele A Sombra do Pai, né? Sobre São José. Uhum. Eu dei de presente para uma pessoa e aí eu fiz um pequeno comentário, assim, de que eu acho... Eu ficava querendo demais saber a história, mais sobre esse homem que conviveu com as duas pessoas mais importantes que pisaram nessa terra, que foi o próprio Deus, né? E sua mãe, que era também isenta, Deus porque era Deus, e Nossa Senhora porque foi isenta do pecado original. E como que esse homem devia ser um homem muito especial, porque ele conviveu muito intimamente com essas duas pessoas. Né? Mas aí, ao meu comentário se seguiu assim, um silêncio danado. E a impressão que eu tive foi que, quando eu falei de pecado original, a pessoa ficou assim, pecado original? Do que eu estou falando? Sabe? Do que eu estou me falando? Pois é. Que maluquice é essa? Uhum. Sabe? Ficou num silêncio e a conversa se encerrou. Sabe? Então, eu fiquei muito impressionada com aquilo, porque eu fiquei pensando, tá, então Maria Imaculada, do que se não existe pecado original? É. Né? É só um título bonitinho. Pois é, mas é muito estranho, né? Muito estranho pensar nisso. E essa família frequenta a igreja? Sim, Pois é. uhum. É disso que eu falo. Frequenta. É disso que eu falo. Frequenta e a pessoa é muito devota de São José. Por isso que eu apresentei com o livro. Veja, que tragédia, Ana Paula. Isso é uma coisa, isso é uma tragédia sem fim. Uma tragédia sem fim. Ao mesmo tempo que eu penso que também podia ser eu, né? Porque se eu tivesse continuado onde eu estava, que era também frequentando Missa Nova, eu talvez estivesse nesse mesmo Ah, mas lugar, é claro. sem entender nada disso. É claro. E eu vou até dizer, quando o senhor fala do crucifixo aí, e dos nossos corações sentimentais, me faz lembrar também que eu achei muito exagerado o filme do Mel Gibson, a primeira vez que eu Oh, assisti, sim, A Paixão de Cristo. paixão. Eu achei muito exagerado, falei assim, gente, que isso? Que isso? Sabe, daquela, né, flagelação de Nosso Senhor? Nossa, que isso? Isso não deve ter acontecido, não, né? E eu vou falar para o senhor, não consegui assistir, tá? Comecei a assistir aquele inicinho ali e não dei conta. Foi muito pro meu coração. Eu- O meu cheio de coração mimimi, cheio de mimimi, né? sentimental
sentimentalzinho, É. sentimentalista. É muita coisa. É muita coisa para o nosso coração moderno. Uma tragédia, uma tragédia. Pois é, essa história que você conta é uma tragédia. É a tragédia nossa, né? Quantas almas vão se perder por causa disso, né? E eu fiquei pensando também que após a morte, como deve fazer parte do inferno aquele que tinha noções de como que é a igreja, o que Nosso Senhor pediu a nós, de não ter aproveitado todas as chances, né? Ah, De ser, vai voltar todas as chances na memória dele, né? Do nossa, esse pecador. é um dos principais tormentos, É, é isso mesmo. porque O- aí não tem mais como. a Não sei memória nem se no inferno haverá arrependimento, né? Mas haverá para ódio, quem né? no Mas haverá momento ódio, né? é, Ódio. E os danados culpará a Deus, né? Por eles estarem lá, né? mas talvez no momento ali do juízo particular haja E vai haver essa lembrança. essa lembrança e esse desespero de não ter aproveitado todas as chances, né? Eu digo assim, para um católico, né, É. que tem essas noções. Eu tô falando só para nós católicos, né? Uhum. Porque assim, o resto, enfim, a gente não pode imaginar, né? E como uma coisa leva a outra, ainda pensei no nosso no moribundo mais famoso do momento, É. né? Eu também pensei enquanto eu estava lendo aqui. Você pensou, né? Pois é. E aí, será que ele teve tempo, meu Deus, de É, se arrepender, sabe? é, Porque para nós já não vai fazer diferença nenhuma, porque o estrago que ele tinha que fazer na igreja para contribuir para essa crise aí, para piorar tudo isso, é. ele fez, não tem jeito, nós não vamos saber, né? Não. Então, O que a gente tem que fazer agora é rezar, né? Para contrição perfeita pela graça de Deus e, sim, e conviver com. Porque o que está na igreja é obra de muitos homens, né? Não é só de um. E a maioria deles já morreu, né? Então, isso já foi julgado, né, por Nosso Senhor. Essa obra, essa obra nefasta, né? Agora é só mais um, né? Que nem sei se já foi, né? Porque a gente não sabe as notícias, né? Direito, como é que elas. A gente sabe as notícias que saem, né? Mas a verdadeira situação a gente não sabe. É rezar mesmo pela conversão da alma, né? Dele e conviver com a situação, porque é isso que Deus quer, né? Porque tá nos deixando aqui e tá deixando a crise. Então ele quer que a gente conviva com isso, né? Eu pensei também nele. Pensei, pensei que faria bem para alguém ler pelo menos isso para ele lá, né? Enfim, e aí a gente vê, né, professor, que não adianta, né? A pessoa pode ser famoso quanto for, poderoso quanto for, a morte chega igualmente para todos, né? é, Só que a, o agravante para ele é que ele estava no topo, né? Ele era o topo dos pastores, né? é. E nossa vida, Ele é uma daquelas almas que precisará mais ainda da misericórdia de Deus, né? Como a gente reza no texto, né? Auxiliai, principalmente as que mais precisarem, né? É, Professor, sim, no começo logo o primeiro afeto de súplitas que o senhor leu, aí depois o senhor está falando dessa incapacidade
do coração tão sentimental do católico de hoje de entender esses conceitos. Aí, naquele primeiro Afetos e Súplicas, que na verdade era do ponto anterior, eu até comentei com a missa aqui, porque não só Santo Afonso, mas todos esses santos que a gente lê, que às vezes falam assim, por exemplo, Santa Teresinha sempre se dirigia a Jesus assim, quer dizer, meu amado, meu bem amado, meu amor. É assim, até confesso até para mim mesmo, quando eu comecei a ler essas coisas, eu falava assim, que jeito estranho, né, de falar, meu amado, se você virar para Jesus e falar assim, meu amor, que coisa Hum, esquisita, hum. porque aí eu estava falando com a Alice aqui, porque até a nossa capacidade de entender a palavra amor hoje em dia ela é muito deturpada. Completamente. Ela, digamos assim, ela é quase hollywoodiana. É, é. Então, aí lá vem um santo e fala assim, Jesus, meu amor, meu amado, ainda mais um santo homem. Então você fala assim, mas que coisa esquisita. Amor de minha vida, amor de minha vida. Amor de minha vida, mas você fala assim, mas não É. entendendo isso não. Pois é. A pessoa não, é o que o senhor falou uma vez lá no sábado, quando hoje em dia até essa palavra que o senhor tem visto, tal do imaginário. Uhum. Mas o imaginário católico verdadeiro é esse. É você imaginar esse sentimento. O que era esse sentimento quando um santo usava ele? É Ou se o usava dele para se expressar. Né? amor é movimento da vontade. É isso. Segundo a doutrina católica, né? Mas eu entendi perfeitamente o que você falou, porque eu já senti essa estranheza também com essa expressão. Ah, deixei de sentir essa estranheza por meio de dois santos, que foi São Francisco de Sales e Santa Afonso Maria de Ligório. Eles me tiraram completamente a estranheza, né? E me fizeram compreender, né? A, a verdadeira acepção do termo, né? E como que a gente deve repetir esse termo, né? Ó meu muito amado Senhor, etc, etc, etc. Mas a Giovana levantou a mão aí. Salve Maria, Salve, bom dia. bom dia. Então, lembrando, eu estava escutando aqui, a Ana Paula mencionou o filme, né, Paixão. da Paixão de Cristo, e que ela não conseguiu ver a primeira vez e tal. Dá para entender, né, essa reação, porque hoje em dia a gente tem o medo de ver o sofrimento, né? E principalmente o sofrimento que é mais real que a coisa, né? Material, sentir na pele. E Nosso Senhor, eu penso assim, é o rei da dor, né? Só ele que conseguiria aguentar tanto sofrimento. E pela maioria das pessoas não entenderem isso, não ter, igual o senhor mencionou, o crucifixo com o Nosso Senhor lá, ensanguentado, perde essa noção de sofrimento e chega a um ponto que não consegue enfrentar nenhum tipo de dor, né? Isso. Nem física, nem espiritual, É, né? você tá E certíssimo, é isso mesmo. eu aprendi, assim, a ter essa noção com o tempo também, né? Porque eu não tinha. Eu consegui assistir o filme, mas para mim é a mesma coisa se não pudesse ser também real, mas eu aguentei ver. Só que
no fundo, eu falei assim, nossa, será que chegou isso tudo mesmo, né? Mas é o que a gente tem hoje, e assim, pela formação, do mundo que a gente vive, né? E eu fico pensando, Giovana, assim, os cristãos primitivos, Uhum. eles sabiam como Jesus tinha morrido. E até o século IV, eles viam as pessoas morrerem da mesma forma. Sim. Porque foi no século IV ou V, se não me engano, é que o Império Romano proibiu as crucificações, né? E eles, então, eles tinham não só a imagem do crucificado, mas também eles viam os crucificados na rua. Eles podiam E as pessoas acompanhar que estão com tochas, né? E os que estão com tocha. isso. Eles podiam acompanhar isso, né? Então, enfim, e esses. Exatamente. Exatamente. Então, enfim, hoje a gente tem essa visão idílica, né? E quer dizer, quando a gente fala de crise, né, de conceitos, de precisão de linguagem, da doutrina, de verdade na doutrina, a gente não. Quer dizer, esse tipo de coisa que está ocorrendo com a igreja vai levar muitas almas para o inferno, justamente por causa disso. Né? Porque nós não temos mais como usar a linguagem precisa da igreja para nos aproximar de Nosso Senhor. Né? Os nossos conceitos mentais estão tão deformados que nós não conseguimos nos aproximar de Nosso Senhor, nem falar com Ele para pedi-lo, pedir-lhe graça, pedir-lhe que nos fira. Uma das orações que Santo Afonso faz e que eu incorporei no meu texto diário, né, que eu aprendi com Santo Afonso, pedir a Nosso Senhor que nos fira o coração pelo amor dele, né? E esse tipo de oração, ele só pode fazer sentido para alguém que já passou por essa confusão da crise da igreja e já viu o que significa isso. Ferir o coração pelo amor a Deus. Né? Pedir a Nosso Senhor que faça isso, que fira o nosso coração. Né? O católico mimimi, ele vai falar assim, como assim? Pedir para ferir o meu coração? Que besteira é essa? Né? Então a gente não sabe nem usar os termos piedosos, reais, que a igreja tem para pedir Nosso Senhor alguma coisa. Né? É por isso que é uma tragédia. Né? Então, eu fico imaginando o quão difícil será, né? Quantas barreiras haverá para um católico mainstream, vamos dizer assim, ler um livro desse, né? Com linguagem tão simples para quem consegue entender, né? Com uma piedade tão patente, né? Porque isso é a verdadeira piedade católica, né? É essa aqui que é a verdadeira piedade católica. E quando a gente percebe isso, a gente percebe o quanto que isso aqui está distante da, digamos assim, da piedade, do modelo de piedade que nós temos hoje na igreja. Né? O quanto que a piedade católica, vista do ponto de vista correto, ela se aproxima da realidade da vida das pessoas.
E o quanto que essa piedade falsa, ela afasta e se afasta da real, da realidade da vida das pessoas, né? Ela parece um show, né? Ela parece apenas um papel que você está cumprindo numa determinada situação, né? Então aqui, nessa situação, eu tenho que ser piedoso. É uma piedade postiça, né? É uma, digamos assim, é uma exaltação de si mesmo, né? Essa piedade, essa falsa piedade hoje, né? É uma demonstração de falsas virtudes, né? E como é diferente a piedade verdadeira, né? Que instrumentos a piedade verdadeira usa, né? Para se aproximar de Nossa Senhora e Nossa Senhora, né? E quanto que essa piedade falsa nos afasta de Nossa Senhora e Nossa Senhora, né? Uma coisa impressionante. Mais alguma observação, algum comentário? Então, Deus lhes pague a presença, paciência, comentários. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.